Você terá de armazenar suprimentos. Good evening, my precious friends. O anjo, o profeta e então o próprio Deus. Now, Agora, we find that when God's people gets in trouble, descobrimos que quando o povo de Deus está em apuros, God always sends them a prophet with the true word Deus sempre lhes envia um profeta com a palavra verdadeira to bring them out. para tirá-los para fora. It's never a time that God's people ever gets in trouble Nunca houve um tempo que o povo de Deus ficasse em apuros, unless God sends them His word, a menos que Deus lhes envie a sua palavra. and His word, as we had this morning, E sua palavra, como tivemos esta manhã, come to the prophets. veio aos profetas. And how you test it E como você testa isso? is to find out whether it is according to the word. É para descobrir se isto está de acordo com a palavra. If it's according to the word, Se isso estiver de acordo com a palavra, then God's word becomes alive. então a palavra de Deus torna-se viva. Now, many might say, Agora muitos podem dizer: this is the prophet of our church. este é o profeta da nossa igreja. This is the prophet of our church. Aquele é o profeta da nossa igreja. And two of them contrary one to the other. E dois deles são contrários, um contrário ao outro. Something's got to be wrong. Então alguma coisa deve estar errada. We all must speak the same thing. Todos nós devemos falar a mesma coisa. Then we must speak not contrary, Então devemos falar não o contrário, but exactly with this word. mas exatamente conforme esta palavra. That's how a true prophet is tested. É assim que um verdadeiro profeta é testado. Whether he's got the word. Se ele tem a palavra, The Bible said if their testimony is not according to the law and prophets, a Bíblia diz, se o seu testemunho não estiver de acordo com a lei e os profetas, there's no light in them. então não há luz neles. Right. É isto mesmo. It's got to be according to the word. Isto tem que estar de acordo com a palavra. And God always, in every case, E Deus sempre, em todos os casos, sends the people a true servant, envia ao povo um verdadeiro servo, a true prophet, um verdadeiro profeta, that'll bring the true word of God. que trará a verdadeira palavra de Deus. And the word of God is what delivers the people. Always. E a palavra de Deus é o que liberta o povo. Sempre. Now, if we'd go back and read the 7th to the 10th verse, Agora, se voltarmos e lermos do 7º até o 10º versículo, we find out in there, in this 7th to the 10th verse, descobriremos ali, neste 7º até o 10º versículo, that Israel had turned away from God que Israel se afastou de Deus and had gone back into the world again, e voltou ao mundo novamente. and there came out of nowhere, E aí, ele surgiu do nada don't even give his name. e sequer deu o seu nome. I don't guess the prophet was interested in his name. Não acho que o profeta estivesse interessado em seu próprio nome. He was interested in one thing. Ele estava interessado em uma só coisa. God had anointed him. Deus o tinha ungido. He didn't make any difference whether he was classed one of their denominations Aí não fazia nenhuma diferença. Se ele era classificado em uma de suas denominações or something else, ou em alguma outra coisa, whether he was a bishop or an archbishop, se ele era bispo ou arcebispo, the only thing that he was interested in a única coisa que lhe interessava was that message on his heart. era aquela mensagem em seu coração. And he called the people back to repentance E ele chamou as pessoas de volta ao arrependimento and an understanding e à compreensão de que that their God was a God of might seu Deus era um Deus de poder and a God of deliverance, e um Deus de libertação, God of miracles, Deus de milagres, that snatched them out of the hands of the Egyptians, que os arrebatou das mãos dos egípcios, opened up the Red Sea and fed them in the wilderness. abriu o mar vermelho e os alimentou no deserto. And a God of might
God who could take the land from someone else and give it to them. E o Deus de poder que poderia tirar a terra de outras pessoas e dá-la a eles. Amen. As a true prophet. Amém. Esse foi um verdadeiro profeta. He was anointed. And he was the voice of God to them people. Ele foi ungido e foi a voz de Deus para aquele povo. He spoke that it must be so. Ele falou que aquilo devia ser assim, Because they were in trouble. porque eles estavam em problemas. These Midianites and Amorites and so forth Esses midianitas e amorreus e assim por diante, that all come over and eat up all their land. And vieram todos eles e devoraram todas as coisas da sua terra. so the enemy had challenged, E então o inimigo os desafiou. and he must be met. E ele tem de ser enfrentado. Their armies couldn't do it, Os seus exércitos não conseguiram fazer isto. and their priests couldn't do it, Os seus sacerdotes não conseguiram fazer isto. and their churches couldn't do it. E as suas igrejas não conseguiram fazer isto. So it took the word of God Então foi necessária a palavra de Deus to meet his challenge. para enfrentar seu desafio. The enemy speaks today. O inimigo está falando hoje. The enemy tries to say that the days of miracles is past, O inimigo tenta dizer que os dias dos milagres já passaram, that there is no such a thing as the baptism of the Holy Spirit. que não existe tal coisa como batismo com o Espírito Santo, This is only emotion. e que isso é apenas emoção. It's only a workup. Isso é apenas um faz de conta. So the enemy has challenged, Assim o inimigo tem nos desafiado, and his challenge must be met. e o seu desafio deve ser enfrentado. The only way we can meet the challenge of the day É a única maneira de nós podermos enfrentar o desafio do dia. when the denominations call the people away Quando as denominações afastam as pessoas and put them in this organization, that organization, e as colocam nesta organização ou naquela organização, let them women cut their hair and wear makeup, and deixam as mulheres cortarem o cabelo e usarem maquiagem, men of all kinds of lives live as trustees and deacons e homens de todos os tipos de vida vivem como administradores e diáconos and pastors in the church e pastores na igreja because they got some PhD porque eles obtiveram algum doutorado. or LLD is a requirement. Ou doutor em leis é o requisito. Jesus never did require a man to have that. Jesus nunca exigiu que um homem tivesse isso. Jesus' requirement was A exigência de Jesus foi: wait in the city of Jerusalem esperai na cidade de Jerusalém, until you're endued with power from on high. até que vós sejais revestidos com o poder do alto. Then you are a witness to me. Então vós sereis uma testemunha para mim. That meets his challenge. Isto enfrentará o seu desafio. That met the enemy's challenge. Isto enfrentou o desafio do inimigo. That met it in that day. Isto o enfrentou naquele dia. It'll meet it in this day. Isto o enfrentará neste dia. Now, I want you to notice. Agora eu quero que vocês observem. In 7 to 10, we see the prophet coming. Em 7 a 10, vemos o profeta chegando. From 1 to 7, we see the people falling away. Do 1 ao 7, vemos as pessoas se afastando. And from 7 to 10, we see the prophet coming E do 7 ao 10, vemos o profeta chegando and giving the people the remedy. e dando remédio para as pessoas. Notice, Observe, we don't know where he come from. nós não sabemos de onde ele veio. It never said there was a man, a Pharisee who Ele nunca disse que havia um homem, um fariseu, had been a priest for a while. que tinha sido sacerdote por um tempo. It never give his backgrounds. Nunca fornece seu histórico. Them prophets, they rise up from nowhere. Aqueles profetas, eles surgem do nada. Look at Elijah. Olhem para Elias. Elijah was the last and the sixth of the great prophets, Elias foi o último e o sexto dos grandes profetas, of the mighty prophets. dos poderosos profetas. What we know about his background is nothing. Não há nada que saibamos sobre o seu passado. We don't know what school he went to. Não sabemos em que escola ele estudou. We don't know what kind of a family he was out of. Não sabemos a que tipo de família ele pertencia. The only thing we know that God was with him. A única coisa que nós sabemos é que Deus estava com ele. And he come forth and he left just about as mysterious as he come forth. E ele surgiu e foi embora.
de uma forma tão misteriosa quanto surgiu. He come out of the wilderness from nowhere Ele veio do deserto de lugar nenhum and went back in the wilderness and e se foi de volta para o deserto caught up in a chariot of wind, e foi levado por uma carruagem de vento took up into the heavens of fire. e subiu aos céus com fogo. Come mysteriously and he left mysteriously. Ele veio misteriosamente e partiu misteriosamente. He had no theological background. Ele não tinha formação teológica. We don't know where he come from, Não sabemos de onde ele veio, who his father was, who his mother was, quem foi seu pai, quem foi sua mãe, who his brothers and sisters was. quem foram seus irmãos e irmãs. The only thing we know, he was a man of God. A única coisa que nós sabemos é que ele era um homem de Deus. God taken him out of nowhere Deus o tirou do nada and used him and took him back into somewhere. e trabalhou com ele e o levou de volta para algum lugar In his presence. em sua presença. He was a man of God. Ele era um homem de Deus. And here comes a prophet out for that hour E aqui saiu um profeta para aquela hora and gave him the word of the Lord. e deu a eles a palavra do Senhor. Remember, he never gave him some man-made theology. Lembrem-se, ele nunca lhes deu alguma teologia feita pelo homem. He said, I am the Lord. Ele disse: Eu sou o Senhor Brought you out of Egypt. que vos tirou do Egito. Show my mighty hand. Mostrei a minha mão poderosa. Show my power. Mostrei meu poder. I imagine Gideon was sitting out there listening at him. Eu imagino que Gideão estava sentado ali, ouvindo-o. I am the God that did these things. Eu sou o Deus, quem fez estas coisas. And I've done all this for you. Eu tenho feito tudo isto por vocês. And yet you've not obeyed my commandments. E ainda assim, vocês não obedeceram os meus mandamentos. And all this you have not done. Em tudo, vocês não obedeceram isso. I want you to notice another thing that might encourage you. Agora quero que vocês observem outra coisa que pode encorajá-los. Immediately after that prophet's message, Imediatamente após a mensagem daquele profeta, the Lord appeared on the scene. o Senhor apareceu em cena. Amen. Amém! As soon as he gave his message, Assim que ele deu sua mensagem, the Lord appeared under a tree. o Senhor apareceu debaixo de uma árvore. The Lord came after the message of the prophet, O Senhor veio depois da mensagem do profeta, sitting under a tree. sentado debaixo de uma árvore. The prophet gave, the people fell away, O profeta entregou. As pessoas se afastaram, got off in their isms. caíram em seus ismos. God sent his prophet. Deus enviou o seu profeta. As soon as the prophet got through his message, Assim que o profeta terminou a sua mensagem, the Lord followed the prophet's message for deliverance. o Senhor seguiu a mensagem do profeta para a libertação. Oh, we are living in a grand time. Oh, estamos vivendo num tempo grandioso. Immediately when the prophet went off the scene, Imediatamente, quando o profeta saiu de cena, what happened? The Lord came on the scene. o que aconteceu? O Senhor entrou em cena. As soon as John went off the scene, the Lord came on the scene. Tão logo João saiu de cena, o Senhor entrou em cena. Very strange how God works, É muito estranho como Deus trabalha, but he does it, works in a mysterious way. mas é assim que Ele faz. Ele trabalha de uma forma misteriosa. Se Deus está conosco, então onde estão todos os milagres?